Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando direto de Brasília. Vamos para o nosso programa semanal, o Bullet na Semana, programa que a gente faz as análises dos últimos acontecimentos dessa última semana no campo da economia, do mercado financeiro e da política. E no segundo momento, a gente traz o que você tem que ficar de olho para essa próxima semana, também nessas três vertentes da economia, política e mercado financeiro. E para o programa de hoje, o nosso convidado é Écio Costa, ele é professor na Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo, Écio. É um prazer, Eric, estar participando no seu programa. Eu sou professor de economia da UFPE, também atuo muito com consultoria empresarial, sou colunista de algumas rádios aqui por Pernambuco, como a CBN Recife, Caruaru, e escrevo semanalmente no Diário de Pernambuco. Então, estou sempre acompanhando e comentando sobre o mercado, a economia e os seus impactos nos negócios das empresas. Isso é ótimo. Vamos explorar, então, nessa próxima meia hora, todos os seus conhecimentos aí na questão que envolve economia e mercado financeiro. Antes da gente entrar aqui, você já tinha pincelado alguns temas, mas vamos, então, para o seu primeiro destaque dessa última semana. O que você traz para a gente? Pois é, o primeiro destaque é o que chama mais atenção, né? Na sexta-feira, a gente teve uma oscilação muito forte no mercado financeiro, com queda das bolsas e também com uma apreciação do dólar, né? O dólar se valorizou muito aqui no mercado brasileiro, como também lá fora. E isso tudo tem muito a ver com, finalmente, a declaração, meio que a ficha caiu, né, para o Jerome Powell, onde ele finalmente reconheceu que a inflação está mais forte do que ele esperava e que o ritmo de aceleração da elevação das taxas de juros americanas deve aumentar. Então, nessa reunião de maio, agora já se espera uma elevação de 0,5 ponto percentual, ao invés de 0,25, e isso deve se repetir não só nessa reunião, como nas 3 reuniões seguintes. O mercado americano já precificou isso, né, ou seja, 2 pontos percentuais em 4 reuniões, e aí nas últimas 2 reuniões deve reduzir o ritmo, né, para uma elevação de 0,25 ponto percentual nessas 2 últimas reuniões. Em reunião do FMI, ele mencionou que justamente a economia americana continua forte, né, com inflação persistente e com o mercado de trabalho também bastante apertado. Então, são condições onde há uma necessidade de aceleração nesse ritmo de elevação das taxas de juros. E isso balançou com o mercado mundialmente, né, porque quanto mais os juros aumentam lá nos Estados Unidos, mais o dólar se valoriza, porque os títulos de renda fixa tendem a se valorizar com isso, e aí há todo um fluxo de investidores comprando títulos e valorizando a moeda americana. Então, há uma tendência de esses investidores fugirem, né, dos mercados que oferecem mais risco, como aqui o mercado brasileiro. Então, a gente teve uma queda forte no câmbio aqui no Brasil, fazendo com que a cotação do real voltasse a patamares anteriores. E aí o Roberto Campos Neto também acompanhou, de certa forma, o mercado, sinalizando que na reunião de maio, né, do Comitê de Política Monetária, por conta da inflação também está pressionada aqui no Brasil, é possível que a nova taxa de juros, a Selic, né, seja de um patamar de 1 ponto percentual a mais, né? Então a gente passaria para 12,75. Mas ainda assim, o mercado não se animou muito com isso, porque ele também disse que provavelmente deve encerrar o ciclo de elevação de juros, né? Então, com isso, eu acho que o mercado olhou mais para as promessas de elevação lá nos Estados Unidos e fugiu, né, desses juros mais elevados que nós temos aqui no Brasil. Então, isso pesou muito no mercado essa semana. Écio, a gente viu
desde o início da guerra Rússia e Ucrânia, é um fluxo muito grande de estrangeiros vindo aqui para o país. Isso teve um impacto também muito positivo na Bolsa brasileira e também, junto com a Bolsa, teve um impacto positivo na questão do dólar. O dólar, com essa migração dos estrangeiros aqui, acabou que o real se fortaleceu bastante. Você acredita que com essa decisão dos Estados Unidos a gente vai ver esse fluxo ter um refluxo, vamos colocar assim, esse fluxo perder força nessas próximas semanas, tendo em vista que a gente estava sendo um dos principais atrativos que a gente tinha era justamente o fato de ser emergente, um emergente que não estava em guerra, como a própria Rússia, que é um país emergente, e também dentro de um patamar novo aí de taxa de juros. Mas a gente não tinha esse elemento de elevação, não tinha um elemento concreto, né? Porque já se falava há muito tempo, mas não estava ainda, como você falou, a ficha ainda não tinha caído para o Jerome Powell, o que caiu essa semana. Posto isso, você acha que com essa decisão que teve na semana passada, a gente vai ver refluir, então, essa entrada de estrangeiro no país ou não? Você acha que a gente ainda continua bastante atrativo para manter? Por que eu estou te fazendo essa pergunta, professor? Porque, paralelo a essa questão do aumento do dólar, a gente conversa também com as questões que envolvem a inflação. Por exemplo, o combustível hoje está totalmente atrelado ao valor do dólar. Se esse dólar continuar subindo, a gente vai viver novos momentos aqui de muita angústia com relação ao preço do combustível, que já está bastante alto. Então, colocando de uma forma bastante objetiva, você acha que essa subida dos juros lá nos Estados Unidos tem esse poder no curto prazo e no médio prazo de certa forma, estancar essa vinda dos gringos aqui para o país? Esse mês de abril a gente já tem visto, de certa forma, isso acontecendo, né? O fluxo está negativo, né, de investidores na Bolsa. Então, de certa forma, já há uma saída. A gente teve um desempenho muito bom da Bolsa nos 3 primeiros meses, né, o primeiro trimestre, mas o mês de abril isso, de certa forma, tem revertido. Então, isso tende a também colaborar para que o real perca um pouco dessa valorização que ele teve no início do ano. No ano passado foi uma das moedas mais desvalorizadas, e esse ano, quando você vai olhar, era a moeda mais valorizada até mais ou menos há poucos dias ou poucas semanas atrás. Agora, é um fato também importante que a guerra da Rússia, como você mencionou, com a Ucrânia, nos habilita, né, a sermos cada vez mais fornecedores mundiais de diversas commodities agrícolas e minerais. Isso ajuda muito, né, para que a gente aumente as exportações em quantidade e também, consequentemente, em preço, por conta dessa pressão que há nos preços das commodities internacionais, e ajuda, né, a balança comercial, consequentemente o câmbio. Tá? Só que aí tem um segundo ponto, que é até outro bullet para comentar com você, que é justamente o que está acontecendo lá em Xangai. Né? Há um backlog muito grande de navios, de containers, refrigerados principalmente. Professor, deixa eu só pegar para a turma ficar na mesma página que a gente. O que é um backlog, antes que você prossiga? É justamente uma fila muito grande, né, de navios esperando para atracar e fazer o descarregamento das suas mercadorias. Tá? Inclusive, há relatos que não tem tomadas suficientes para deixar os containers refrigerados funcionando. Então, isso pode prejudicar esse lado exportador brasileiro, né, porque aí você não consegue escoar a produção lá para fora, tem que procurar novos mercados, novos portos, e o Porto de Xangai é um dos principais portos mundiais, né? Então, isso traz um peso significativo aqui no Brasil, que pode até ajudar um pouco na inflação, já que se alguns produtos não forem exportados, você vai ter um excesso de oferta, que aí pode ajudar no abastecimento doméstico, mas, por outro lado, quando você olha a importação, também é um problema, porque não só o frete para lá,
está ficando mais caro e está ficando mais difícil exportar, como o frete na rota inversa, né, ou seja, da importação brasileira de produtos oriundos da China e do porto de Xangai, você tende a ter uma escassez, e essa escassez pode elevar também os preços, o que pode mexer na nossa inflação. Então é algo muito importante que a gente precisa estar acompanhando, né? Isso está sendo conduzido com o intuito de conter os avanços do Covid lá, né, que tem uma nova onda sobre aquele país, mas está trazendo consequências econômicas muito fortes, não só na China, como também mundialmente. Então isso é algo que que eu me preocupei e acompanhei bastante durante essa semana. Muito bom, estamos com o professor Écio Costa, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, eu sei que existem várias variáveis e até um imponderável aí na pergunta que eu vou fazer para o senhor. O senhor comentou a questão lá da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, a reação aqui no Brasil do presidente do BC, o Campos Neto, esse fator do backlog, essa fila que está se fazendo de navios para atracar e, de certa forma, distribuir os produtos, né? E tem outros vários elementos que também influenciam a questão da inflação. Posto isso, professor, qual é o seu cenário base? Ainda tem outros fatores aí que a gente pode levar em consideração, como política e outras questões aí, mas como é que está a sua cabeça para o final do ano? Qual é a sua aposta com relação tanto à inflação quanto à questão da taxa Selic para o final do ano? Veja, a gente vai continuar, né, com esse movimento de elevação da Selic, talvez vamos chegar a encerrar, né, esse ciclo nessa reunião de maio. Já vale lembrar, né, quem está nos assistindo, que o Banco Central brasileiro se antecipou ao movimento que agora está sendo tomado com mais força lá nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente está chegando a um ponto de realmente encerrar. Só que a inflação, ela não é uma inflação doméstica, é uma inflação mundial. Então, pode ser que leve mais tempo para que, com essas medidas sendo tomadas pelos demais países, a gente volte a ter uma convergência nos preços, principalmente das commodities internacionais. Agora, por outro lado, você tem aqui um fator doméstico, que é a retirada das bandeiras tarifárias, né? A gente voltou para não ter bandeira nenhuma, né? Ter somente a conta no seu patamar básico. Isso pesa bastante diretamente na conta, né, ou no cálculo da inflação pelo IPCA, mas também indiretamente pelos produtos que são produzidos usando energia elétrica. Então isso pode ajudar. E o Banco Central tem justamente essa expectativa, que a partir agora de maio você comece a ter uma convergência do IPCA para pelo menos o teto, né, da inflação que foi usado como target, né, como alvo para o final do ano. Então há essa expectativa de convergência, mas com um patamar de Selic muito elevado, principalmente agora que os demais países estão elevando. Então você não consegue ter aqui no Brasil uma taxa de juros mais baixa se os demais países estão elevando consideravelmente, principalmente lá nos Estados Unidos, as suas taxas de juros. Então, é um horizonte que deve fechar o ano assim. 2023 já é um outro cenário, porque aí depende também da invasão russa à Ucrânia, disso ser resolvido, de novas rotas serem liberadas lá na China, como a gente estava mencionando, tá? Mas até o final do ano teremos ainda um pouco de pressão. Legal, a gente já falou de 2 bullets, vamos para o seu terceiro bullet da semana, o seu terceiro destaque. É algo que chamou muita atenção essa semana. A gente tem, que eu até ensino na universidade, né, lá como professor de economia, eu tenho uma disciplina de economia internacional e termino tratando muito sobre uma teoria que é a teoria do ciclo dos produtos, baseados na inovação. E a gente viu essa semana um resultado ruim da Netflix, né, que fez com que suas ações caíssem drasticamente. Por quê? A Netflix foi um produto inovador
alguns anos atrás, né, o streaming, e eles surfaram essa onda por muito tempo, né, tiveram lucros muito elevados baseados nessa inovação, só que os concorrentes chegaram no mercado, né? Então, é como que se o ciclo deles estivesse começando a se acabar à medida que você tem concorrentes. Então, o resultado veio ruim, né? E a partir disso, você vê uma nova composição, né, do cenário das grandes empresas de tecnologia, com agora, inclusive, a própria Tesla começando a ter lucros, né? Os lucros e a receita da Tesla nesse último trimestre foram muito elevados na comparação com o mesmo período do ano anterior, onde a gente pode usar essa mesma teoria, inclusive, para dizer, olha, agora essa empresa está aproveitando, né, os benefícios de ter desenvolvido uma tecnologia inovadora, né? Então está vendendo os seus produtos no mercado e tendo um bom resultado a partir daí, né? Então esse foi um bullet que me chamou muita atenção essa semana, como que essa migração de tecnologias ou de aproveitamento, né, dessas tecnologias acontece. E qual é a moral da história aí? É que a empresa, ela precisa sempre estar inovando, porque se ela não continuar gerando novos ciclos de inovação, ela fica para trás e vai perder mercado, né, para outros concorrentes que sejam inovadores. Bom ponto, professor. E pelo que eu li, pelo pouco que eu li, eu confesso que não me adentrei muito nesse assunto, eu vi que agora a gente vai ter propaganda no Netflix, né? Que é uma forma aí deles também gerarem receita e tentar cobrir justamente essa perda aí que você mencionou. Enfim, a turma também chegou, parece que tem um limite, né? Tem uma saturação, e aí cabe a eles trazerem também novas novidades que não seja só propaganda, né? Porque ninguém gosta de propaganda. Professor, eu vou entrar então agora na parte política desta última semana, que foi uma semana que eu falo que foi uma semana do judiciário. O judiciário foi o carro-chefe aqui em Brasília nesses últimos dias. A gente vai começar comentando um pouquinho da crise que se estabeleceu entre o Supremo e o Executivo, com também o Congresso ali no meio, todo mundo se posicionando, em torno do caso do Daniel Silveira, aquele deputado que foi condenado na semana passada. Foram 10 votos pela condenação e um contra a condenação no Supremo Tribunal. Lembrando que o Daniel foi condenado por incitar agressões, ele também fez vídeos pedindo o fechamento do Supremo, e aí o Supremo deu esse veredito de 10-1, inclusive pedindo a cassação do mandato dele e impedindo ele ser candidato na eleição agora de outubro. Foi uma resposta do Supremo, foi uma resposta a alguns ataques que já vinham acontecendo de vários setores. Tem aí sim um tom político, porque dentro da dinâmica de Brasília, todas as esferas aqui têm posicionamentos políticos, e esse foi um também, no sentido de que nós do Supremo não vamos aceitar nenhum ataque, seja da onde venha. O ponto é o seguinte, professor, que no dia seguinte o presidente Bolsonaro veio com um decreto com um indulto, com a graça, o termo que quiserem utilizar aí, mas no fim, ao cabo ao fim, foi um decreto em que, de certa forma, libera o Daniel Silveira dessa condenação que ele teve. E a grande questão veio na sequência. Foi a turma do Congresso da oposição disse que o presidente até poderia apresentar o decreto, mas a forma como foi apresentada não é a correta, porque ele, de certa forma, está saindo em defesa de um aliado dele. Então, a turma do Supremo está questionando esse decreto. Além disso, do contrapartido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o decreto era válido, que ele não poderia ser revogado, mas que o deputado tem que perder o mandato. Aí uma terceira vertente que veio, que foi o Arthur Lira, presidente da Câmara, disse, não, calma,
perda de mandato, quem decide é a Câmara, não é o Supremo Tribunal Federal, e aí foi também questionou o Supremo Tribunal Federal sobre o que deve ser feito ou não. O fato é que foi instaurada essa crise, quem está certo e quem está errado, a gente não tem elementos para isso, porque existem vertentes que dizem que esse decreto está correto, e tem outras vertentes dentro do setor do judiciário que dizem que não. A gente está esperando para ver quem vai ser o juiz disso, porque há uma linha que defende que o Supremo tem que validar o decreto, tem outra linha que diz que não precisa validar. No frigir dos ovos, juntando as peças, a gente está vendo um pouco, acho que é uma antessala do verdadeiro embate que a gente vai ter durante as eleições sobre o aspecto de algum contestamento, principalmente por parte do governo e setores do governo com relação à atuação do judiciário. Então, a gente viu uma ação do Supremo, que já tinha sido uma reação aos ataques. Depois, na sequência, a gente viu um presidente também reagindo ao que ele considerou como um ataque do Supremo, e a tendência é que a gente avance nisso, tenha uma escalada nesse tensionamento. A peça-chave disso é que, anteriormente, o Bolsonaro já vinha em conflito com alguns ministros do Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes, que vai assumir, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral nesses próximos dias, nessas próximas semanas, e a partir do momento em que ele apresentou esse decreto, parece que foi um confronto contra todo o Supremo e não apenas só um ministro. Então, a gente também espera que haja uma reação em conjunto por parte do Supremo, e a gente tem que esperar para ver qual que vai ser esse desfecho, porque tem muitas pontas soltas, como diz, há vários tipos de interpretações, há vários especialistas renomados que um fala uma coisa e outro fala outra. O que a gente quer colocar para vocês é que o clima está instaurado e eu acredito que deve persistir e, inclusive, se perpetuar durante a campanha. Essa é a primeira peça. A segunda peça que a gente traz para você... Pois não, professor. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a esse tema. A gente vê que nas últimas pesquisas eleitorais o Bolsonaro vem recuperando uma competitividade em relação ao Lula, não só no primeiro turno, como também no segundo turno, né? A desistência do Moro, isso ajudou bastante. Alguns pronunciamentos aí mal sucedidos feitos pelo Lula também ajudaram. Agora, um movimento forte como esse, ele acena muito para o seu eleitor raiz, né? Mas aquele eleitor que é centro-direita, um pouco centro-esquerda, que talvez ele estivesse recuperando, será que isso não vai abalar um pouco nas próximas pesquisas que vão sair? Essa é a pergunta que a gente estava se fazendo aqui com o time, professor, como que isso ia ser lido pela população. É um pouco do que o senhor já colocou na sua pergunta. Eu acredito que fortalece muito o eleitorado dele, né, que é o Bolsonaro raiz, mas eu acho que isso não vai ter muito impacto, não, nos eleitores de centro. O que a gente tem visto o presidente Bolsonaro recuperar é justamente dentro das questões que envolvem a sua área, a economia. Começou a aparecer nas pesquisas ali a questão do Auxílio Brasil, que é até um tema que a gente vai falar no segundo momento. O Auxílio Brasil começou a ser detectado dentro dessas pesquisas. O governo tem feito também vários movimentos, já tem um pacote de bondades que é chamado, para ser implementado até agora o mês 6. E entre elas tem o reforço do Auxílio Brasil, que a gente vai falar adiante, tem a questão da antecipação do 13º, que era para ser pago ali em dezembro, mas politicamente não faz sentido pagar 13º depois das eleições, então a turma antecipou. Tem a questão da liberação do FGTS, a turma vai poder resgatar FGTS para pagar dívida, para fazer novas dívidas, enfim, para comprar um carro, enfim, então tem todo... E indiretamente ajudar a economia também a ter um crescimento mais alto do que o que se esperava. Até o FMI posicionou que antes ele falava de um crescimento de 0,3% e agora está falando de um crescimento de 0,8% para a economia brasileira. Não disse o porquê, mas eu acredito que, em parte, é por conta desse pacote de bondades que você está mencionando. Pois é, e o curioso disso tudo, professor, que
a diminuição da rejeição do governo e aumento da popularidade ainda está ali na margem de erro, mas está crescendo gradualmente, ocorre justamente no momento que, quando a gente vai abastecer o carro, está quase impraticável, né? Ou seja, é curioso porque era para a gente estar vivendo um outro momento de rejeição maior em decorrência aí, porque a gasolina é algo que afeta o dia a dia de todo mundo, desde a pessoa mais simples, que às vezes vai de mototáxi para o trabalho, ou vai com alguma condução para o trabalho, até as pessoas mais abastadas, que também em algum momento vão ter que andar ou de avião, andar de lancha ou andar de carro, ou seja, toda a cadeia ali vai ser afetada. Então, e isso não foi pego, não foi detectado ainda nas pesquisas. Então, eu acho que mais que o fator dos ruídos que a gente vê entre os poderes, a gente vai ver mais essa questão econômica sendo captada aí nas próximas pesquisas. Mas foi um bom ponto que você traz. Um segundo bullet, em avançando dentro dessa questão do judiciário, que eu falei que foi o carro-chefe de Brasília nessa última semana, que também conversa com questões políticas, é a questão do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União decidiu adiar por 20 dias a decisão em torno da privatização da Eletrobras. E o que é o curioso nisso? O curioso é que já há dentro do TCU, são 9 ministros, já há maioria para aprovação da segunda etapa do julgamento da Eletrobras, o que permitiria o governo, no próximo dia 13, já fazer a capitalização. O que é a capitalização, América? Resumidamente é o seguinte, gente, o governo tem maioria das ações da Eletrobras, ele vende essas ações na B3 e lá em Nova York, e aí a partir disso ele fica então com menos de 50%. Isso é capitalizar, ele fica com menos da metade, e aí ele não tem mais ele continua sendo o principal, mas ele não tem a maioria. Então, isso foi, de certa forma, não vai acontecer no dia 13, como o governo gostaria, porque foi dado um prazo de 20 dias. Aí vocês perguntam, mas Eric, qual é a relação da questão TCU, Eletrobras com a política? Porque, como eu disse para vocês, já havia uma maioria dos ministros se posicionando a favor do andamento do julgamento nessa semana, foi adiado porque a presidente do TCU, que é ligada a partidos de centro-esquerda que são contra a privatização, ela decidiu de forma unilateral dar o prazo de 20 dias. Já havia um histórico anterior de que, quando foi decidido qual era o prazo, que é o que chama prazo de vista, o prazo para ser retomado o julgamento, já havia um histórico de que foi colocado para os ministros essa decisão, e aí, depois de uma votação, entendeu-se que o prazo seria de 7 dias. Se fosse, nesse caso da Eletrobras, de 7 dias, então o governo teria tempo hábil para já fazer a capitalização no dia 13. E aí, professor, tem agora o grande dilema aí do mercado financeiro, porque como foi a próxima janela para capitalização só vai acontecer em agosto a gente vai estar vivendo momentos muito acalorados na política, e isso o investidor já tem acompanhado e tem visto com bastante receio a possibilidade da Eletrobras não ser capitalizada ainda neste ano, em decorrência dos fatores eleitorais. Então, nessa última semana, os principais destaques aqui de Brasília teve toda essa questão aí envolvendo os tribunais, o STF e também o TCU. E também um outro ponto que está causando aqui bastante movimentação é com relação a reajuste de servidor. Está na mesa a possibilidade de ser ajustado em 5%, ainda não foi batido o martelo se esse vai ser o percentual, mas as negociações caminham para um desfecho nesses próximos dias. A grande questão é que isso vai ter impacto também para o orçamento futuro, e a turma está calculando como isso pode ser minimizado dentro do orçamento dos próximos anos. Dentro dessa questão do reajuste de 5%, muito importante colocar para vocês, não há previsão de estouro do teto de gastos. Por quê? Eles vão pegar o orçamento que existe e vão fazer o tal de remanejamento. Eles vão tirar de uma caixinha, vão tirar de outra caixinha, e aí vão botar numa terceira caixinha, que é onde vai servir de fonte de recurso para dar esse aumento de 5%. Essas caixinhas, quando eu falo, é o seguinte: cada ministério aqui em Brasília tem o seu orçamento. Então, alguns, nesse caso, ministérios, vão perder recursos,
para que esses recursos migrem para uma outra caixinha e, a partir daí, o governo, então, consiga dar o reajuste sem estourar o teto. Alguém vai perder nessa história, algum projeto social, algum programa de algum ministério vai ficar sem recurso para que haja, então, esse reajuste. Bem, esses foram os principais destaques da última semana na política. Professor, volto contigo para o senhor apontar o norte para a gente com relação a esses próximos dias. O que a turma tem que ficar de olho aí, atenta nesses próximos dias na economia e também no mercado financeiro? Vamos começar pelo mercado financeiro, né? Você tem a continuação da divulgação de resultados de empresas americanas e que trazem repercussão mundial, né? Trazem repercussão aqui no Brasil, também em todo o mundo, como o desempenho dessas empresas está nos influenciando. Então, isso vai trazer bastante movimentação, com bastante volatilidade, empresas que podem despencar da noite para o dia, como também empresas podem subir consideravelmente. Haja visto o que aconteceu semana passada com Netflix, né, e também com Tesla, em caminhos, em direções opostas. E aqui no Brasil, a gente tem também, por exemplo, essa semana passada, a Natura, né, sofreu bastante, né, com relatórios que foram divulgados sobre o seu desempenho. Então, como que isso vai acontecer? É algo que a gente tem que ficar atento, né, porque os investimentos podem ter retornos aí de curtíssimo prazo, ou muito positivos, ou bastante negativos, a depender do desempenho dessas empresas. Esse é um ponto, né? Agora, uma preocupação continuada é a questão da invasão russa à Ucrânia, e como que novas sanções econômicas são impostas àquele país, e como isso pode repercutir aqui no Brasil, né? E não só aqui no Brasil, como também nos indicadores de atividade econômica mundiais, certo? Toda vez que você vê algo em direção a uma pacificação desse conflito, os mercados reagem de forma positiva. Isso impacta também o preço do barril de petróleo, que termina subindo por conta disso. E agora a gente vê que a solução ela não está sendo costurada, né, tão rápida como se esperava. Então, vamos continuar acompanhando o que deve ser resolvido, né, em termos desse conflito. E o último ponto que eu acho bastante relevante é a divulgação de novos dados sobre a inflação brasileira, né? Você tem aí indicadores que são divulgados com frequência, como também lá nos Estados Unidos, dados do emprego lá nos Estados Unidos são sempre bastante acompanhados, e novos posicionamentos, né, de diretores do Fed, né, do Banco Central Americano, em relação à política de juros, bem como também de diretores, não só o presidente Roberto Campos Neto, como da diretoria do Banco Central, né, e que faz parte do Comitê de Política Monetária, já que estamos cada vez mais próximos da reunião que vai acontecer em maio. Então, há uma expectativa crescente em relação a esses números e o desempenho da economia brasileira. Então, assim, sempre temos aí algumas expectativas a serem acompanhadas, e isso vai repercutindo bastante na Bolsa, no câmbio, né, e no dia a dia da nossa economia aqui no Brasil. Muito bom. Estamos com o professor Écio Costa, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, da nossa parte de política, a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa crise que foi instaurada aí entre o executivo, o judiciário, com o legislativo ali no meio também, tentando entender o que ele faz agora, se deve caçar ou não caçar o deputado Daniel Silveira. Então a gente vai acompanhar isso. A princípio, todos esses acontecimentos ocorreram em meio a um feriado, então, assim, não houve muito impacto inicialmente no mercado, no Brasil, mas a gente tem que ver, porque sempre que há
uma crise institucional, a gente entra com aquela palavrinha mágica que o senhor conhece bem, que é o tal do risco país, risco Brasil. Se começar a haver um tensionamento ainda maior entre as instituições, isso então, principalmente o investidor estrangeiro, pode ficar bastante ressabiado em ficar aqui no país, e aí a gente pode ver um fluxo maior de retirada dos estrangeiros aqui do país. Então, é sim um ponto de atenção, e como eu falei para vocês no primeiro bloco, ainda tem muitas pontas soltas, ainda tem muitas peças para serem encaixadas, principalmente quem vai ser o juiz disso, quem no final das contas vai dar a palavra final, e se der a palavra final, se isso pode ser contestado ou não, porque é o caso exatamente do Supremo, que deu a palavra final sobre um julgamento de um deputado e depois foi contestado pelo Executivo. Então, a gente vai esperar para ver como é que vai ser o desdobramento disso nessas próximas semanas. Um outro ponto que é muito importante, que chama a atenção de vocês, vai mexer com o mercado financeiro, já vem criando aí uma certa movimentação, é com relação à questão da medida provisória que abre o crédito extraordinário para Auxílio Brasil. O texto, como está super ok para o mercado financeiro, porque está dentro das bases orçamentárias, ou seja, vamos fazer um reforço do Auxílio Brasil para que se chegue definitivamente ao valor de 400, mas, paralelo a isso, tem vários penduricalhos, que a gente chama aqui em Brasília de jabutis, que prevêem reajuste, por exemplo, de R$600. Ao invés de ser 400, o Auxílio Brasil passa a ser R$600. Aí, professor, a gente vai ter que voltar para a ponta do lápis para saber se isso cabe dentro do orçamento ou não. E tem outros pontos, como, vai aumentar para 600 e não vai ser por tempo determinado, que é até o final do ano de 2022. Vai ser por tempo indeterminado, ou seja, vai ser enquanto existir o programa. E aí já tem um outro impacto que deve ser calculado. Então, essa questão da medida provisória, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma declaração na última semana de que pode haver mudanças no texto, e isso causou um frisson dentro do mercado financeiro. Agora é saber como isso vai avançar. Em saindo um texto muito, muito carregado, o que pode acontecer, tendo em vista que a gente está no ano eleitoral, tendo em vista que os parlamentares sempre fazem um certo populismo em torno de questões sociais, então a gente vai ter um impacto muito forte na Bolsa na semana que vem. E que dia deve ser isso? A previsão de que essa MP seja votada terça-feira no plenário da Câmara. Então acompanhe, se não for terça, vai ser quarta, mas a partir de terça-feira as movimentações já vão estar grandes em torno disso. Então chama atenção para você que tem posição na Bolsa para esse fato de terça ou quarta-feira pode sair esse ruído aqui de Brasília. Se a MP sair redonda, se a MP não sair muito carregada, a gente tem um outro lado. O mercado vai ler, então, de uma forma positiva e a gente pode ter, então, uma reação positiva dentro do mercado. Bem, esses são os bullets da semana, foram os destaques dos últimos dias, o que vocês têm que ficar de olho nesses próximos dias. A gente esteve aqui com o professor Écio Costa, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, antes da gente encerrar, abrindo para o senhor para as considerações finais. Foi um prazer comentar com você, Eric, sobre os acontecimentos, os bullets, né, dos principais acontecimentos da semana passada e o que vem aí pela frente. Eu costumo também estar sempre acompanhando, porque tudo que você mencionou em termos políticos tem consequências econômicas, né? Então, se você aumenta com os jabutis o valor dos R$400 para R$600, isso traz um impacto fiscal muito grande, né? E o outro assunto também, de qualquer desdobramento em relação a essa questão da cassação do deputado, do indulto, do julgamento, o risco Brasil inerente a essa crise institucional faz com que o câmbio seja bastante pressionado. Você viu semana passada, na sexta-feira, houve essa movimentação por conta da fala do Jerome Powell, como eu mencionei, mas certamente também o risco Brasil foi bastante pressionado com o que aconteceu um dia antes, né? Então é muito importante, aqui no Brasil principalmente, você, ao estar acompanhando a economia, você tem um olho também na política, porque tudo isso está correlacionado e o impacto vem direto e imediato, por exemplo, na Bolsa de Valores e nas expectativas futuras. Então, agradeço bastante, né, pelo convite, pela participação.
Estou disponível para outras colaborações aí mais à frente. Um grande abraço. Agradeço demais, professor Écio, pelo seu tempo, por dividir um pouco do seu conhecimento. Bem, gente, vamos ficando por aqui. Eu desejo a vocês um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.